Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o José Santos, eu sou da Suporte Consultoria e Treinamentos e estou trazendo para vocês através desse vídeo aqui, um vídeo na verdade de apresentação de uma das 3 ferramentas que foi elaborada por mim, que com certeza auxiliará vocês aí na elaboração do PGR de sua empresa ou até mesmo aí de seus clientes, caso você seja um profissional autônomo, certo? Caso tenha aí uma empresa de assessoria, de consultoria, enfim, ok? É um vídeo de apresentação, no caso, né, como eu disse, e a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo sobre a ferramenta PGR, Inventário de Risco e Plano de Ação, ok? Teremos mais 2 vídeos também de apresentação das outras 2 ferramentas, certo? PGR, Avaliações dos Fatores de Risco, e também da outra ferramenta, PGR, Etapas de Desenvolvimento, ok? Então são 3 ferramentas aí de SST que auxiliará você, profissional de SST, a elaborar o PGR e acompanhar, no caso, né, o PGR aí de sua empresa e de seus clientes, ok? Então voltando ali, nessa nossa ferramenta PGR, Inventário de Risco e Plano de Ação, na qual vamos fazer um vídeo de apresentação bem rapidinho aqui, para não tomar muito, inclusive, o tempo de vocês aí, né? E dizer, já adianto, né, que futuramente estarei fazendo um vídeo mais específico, como, por exemplo, né, como fazer o inventário de risco, especificamente, né, mostrando lá as funcionalidades do inventário de risco, ok? Então, vamos lá, essa aqui é a tela principal, digamos assim, né, dessa ferramenta, Inventário de Risco e Plano de Ação, onde eu tenho aqui links, né, onde você clicando você vai ser direcionado. Instruções de utilização, clicando sobre, a gente vem aqui sobre as instruções, dúvidas que de repente você tiver de como fazer o uso dessa planilha, você vem aqui, né, no caso, né, tirando as dúvidas e assim executando essa ferramenta de uma maneira mais profissional. Clicando sobre gerenciamento de perigos, a gente pode e deverá ser direcionado a essa aba da planilha, da ferramenta, certo? Onde você vai elencar aqui, né? Discriminar todos os perigos, possíveis perigos encontrados aí na sua empresa, no seu cliente ou até mesmo na sua própria empresa aí. Estou deixando aqui vários exemplos, certo? Você poderá tirar eles aqui e apagar caso quiser, né? E, é claro, descrever a fonte do perigo, os possíveis agravos, né? E qual que é o GHE, no caso, né? Os trabalhadores dentro desse GHE que estarão expostos a esse perigo, ok? Clicando no Suportes, no logo da Suportes, a gente volta lá para o menu principal. Gerenciamento de risco, né? Clicando sobre gerenciamento de risco, da mesma forma dos perigos, a gente vai elencar todos os riscos encontrados aí na nossa empresa, no nosso cliente, certo? Estou deixando aqui também vários exemplos. Você pode mudar, deverá mudar, conforme os riscos encontrados aí nas atividades de sua empresa ou de seus clientes, ok? Lembrando que todas as abas dessa ferramenta já está configurada para impressão, ok? Tá aqui, ó. Você vai poder imprimir quantas vezes você quiser, né? A página que você quiser, ok? Nós temos aqui também, dentro do gerenciamento de risco e até mesmo dentro lá do gerenciamento de perigos, né? Um botão também que vai direcionar a gente para uma outra aba de medidas de prevenção. Ou seja, se eu encontrei perigos, se eu encontrei riscos, qual que é a medida de prevenção que eu vou disponibilizar, que eu vou implantar para minimizar ou de repente eliminar uma exposição do meu trabalhador a esse perigo, a esse risco, certo? Estou deixando aqui também vários exemplos, você pode também mudar conforme a necessidade aí específica, né, da sua empresa, da sua organização, do seu cliente. Colocando aqui alguma observação se necessário, certo? Então, clicando sobre o logo da Suportes, a gente volta uma tela, clicando novamente, a gente volta para o menu principal. Inventário de risco, aqui é o carro-chefe, vamos dizer assim, né, dessa ferramenta, e por que não dizer também aí do PGR, né, um dos carro-chefes, né, inventário de risco e o plano de ação, certo? Então, cliquei lá sobre o inventário de risco e a gente veio para essa aba aqui, onde eu estou deixando para você um trecho da NR1 que fala sobre inventário de risco, certo? E eu tenho aqui um botão, acessar atividade, e um outro da metodologia que está sendo utilizada nesse trabalho. Então vamos acessar a atividade.
Só lembrando, pessoal, que eu estou passando bem rapidinho sobre as funcionalidades dela para o vídeo não ficar longo. Estarei fazendo um outro vídeo mais específico com relação ao inventário de risco, ok? Então, essa tela aqui é um painel de acompanhamento dos riscos, certo? Ou seja, dos inventários de riscos que estão sendo elaborados, né? Aqui a gente não vai poder deletar nada, escrever nada, então a tela está tudo protegida, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai acessar o inventário que eu estarei elaborando ou que eu estarei monitorando, certo? Então, clicando sobre aqui a palavra acessar, eu estaria acessando o inventário número 001/2021, que você também poderá alterar sem problema lá no inventário específico, certo? Então, vamos clicar aqui sobre acessar. Estamos aqui no inventário de risco, atividade ao setor 001/2021. Como eu disse, você pode alterar. Vamos supor que lá no setor do invase, né? Lá no setor do invase, você está começando por lá o seu inventário, você coloca lá ENV, certo? As iniciais do setor invase 001. Beleza. Você alterou invase 001. Aqui já alterou também. Beleza? Então vamos lá. Eu estou deixando o 001/2021 como padrão, mas você poderá alterar. Aqui em cima você vai fazer o acompanhamento desse inventário de risco. Status está em andamento, está em monitoramento ou não iniciado. Como você está iniciando, né? Você está em andamento. O seu plano de ação, como você iniciou o inventário de uma determinada atividade, você vai deixar em andamento. Status geral em monitoramento. Esse status geral sempre em monitoramento. O PGR não é um documento estático. Ele é um documento muito inclusive, né? Deve ser atualizado sempre, certo? Não é que nem o nosso antigo aí, o PPRA, como o pessoal costumava dizer, né? Um documento de gaveta. O PGR deverá ser sempre, né, monitorado, ok? Então nós temos aqui o inventário de risco com as informações da empresa e tal, a descrição da atividade que está sendo elaborada, no caso aqui a operação de empilhadeira, né, que está sendo inventariada, o croquis da atividade, perigos e riscos identificados nessa atividade, certo? Riscos identificados na atividade e avaliação qualitativa de cada risco, ok? Vou falar isso em outro vídeo mais pausadamente, tá, pessoal? Então, esse aqui é um vídeo de apresentação dessa planilha, ok? Eu tenho aqui, nessa planilha, certo? As avaliações qualitativas do risco. Eu ainda não fiz avaliação de risco propriamente dito, né? Eu ainda não fiz ainda o plano de ação. Eu tenho aqui no topo superior aqui, né? Esquerdo, esse botão aqui, onde eu vou ser direcionado aqui a avaliação de risco e plano de ação. Clicando sobre ele, certo? A gente vem para essa planilha aqui, onde eu vou fazer, no caso, né, a avaliação de risco e o plano de ação. Só lembrando, se você mudou o número lá do seu inventário, né, aqui, que é o 001, você terá que alterar aqui também, para ficar na sequência, ok? Então nós temos aqui as informações da empresa, a atividade que está sendo inventariada no caso, né? Esses perigos aqui já vieram lá da planilha automaticamente, esses riscos também da mesma forma. Quando você preencheu lá na planilha anterior, né, os riscos, eles já vieram para cá automaticamente através de fórmula, certo? Essas linhas onde tem fórmula você não poderá apagar de maneira alguma, senão não funcionará corretamente a sua planilha. Então, essas linhas aqui você não poderá apagar, assim como outras linhas também dessa planilha. Aqui eu tenho a avaliação de risco propriamente dito, certo? Ou seja, a metodologia AIA que está sendo aplicada na avaliação de um determinado risco, ok? Então eu tenho aqui a colisão contra a estrutura, gravidade 4, exposição 5, probabilidade 3, é um risco significativo, ação a ser tomada, paralisar a atividade, ou não, ou pode ser, né, mitigar, ou também pode ser o que? Instalar EPC. É você que vai definir, conforme aí a sua empresa, as especificidades da sua empresa, beleza? Continuando aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá? Plano de ação é essencial, que a gente tenha o nosso plano de ação. Se eu encontrei perigos, se eu encontrei riscos, eu tenho que ter um plano de ação,
certo? Para me implantar medidas de prevenção ou de controle como os queiram. Fazer avaliação do ruído, treinamento do operador de empilhadeira, fazer avaliação da vibração, enfim, esse aqui é o plano de ação que pede, né, no nosso PGR, ok? Aí eu tenho aqui a avaliação das eficácias, ou seja, eu implantei medidas, eu tenho que avaliar se elas estão sendo realmente, né, eficazes, eficientes. Qual foi a ação implementada? Evidências, você vai descrever aqui as evidências que foram, no caso, implementadas, né? E o registro fotográfico, de repente, de uma ação que foi implementada, ok? O registro fotográfico é opcional, você coloca ou não coloca, aí depende aí do seu ponto de vista, ok? Relação de equipamentos, exposição individual para atividade, o CA, a descrição do EPI, a utilização específica dele, é eficaz ou não, o status do EPI, está em uso, está em teste, ou foi retirado de uso. Se for retirado, nem tem o porquê de estar colocando aqui, né? Mas se está em uso ou se está em teste, a gente mantém aí a informação. Observações gerais desse nosso inventário de risco, certo? E o histórico de atualizações, muito importante também, né? A data de atualização, o item que foi atualizado e a descrição da atualização. Eu estou deixando aqui, como vocês podem ver, né? 3 opções, né? No caso de histórico de atualização. Ah, José, mas eu atualizo a cada 1 mês ou a cada 2 meses, enfim, você copia as linhas e vai colocando abaixo, certo? E vai colando abaixo e assim você vai tendo um histórico mais detalhado, ok? Então, pessoal, essa aqui é um inventário de risco, certo? Com o seu plano de ação, ok? Clicando aqui no suporte, a gente volta para essa tela aqui, que é onde nós fizemos o inventário de risco qualitativamente, ok? Para não prolongar, né? Vamos à sequência. No futuro vídeo que eu estarei fazendo aí em breve, a gente vai fazer detalhadamente todas aqui as funções, ok? Clicando sobre suporte, a gente volta aqui no painel de acompanhamento, no caso dos inventários de risco, ok? Novamente clicando sobre suporte, a gente volta na tela onde que vai direcionar a gente para as atividades e também para a metodologia a ser utilizada, certo? Estou utilizando a metodologia do AIA, onde eu tenho aqui as matrizes, né? Gravidade, exposição, probabilidade e também o painel de matrizes, na qual é onde faz o cálculo, né? Lá naquelas inventário de risco com relação ao meu risco, né? Que está sendo inventariado. Se ele se o risco no caso é significativo, tolerável, se é baixo, se é moderado, certo? Então, essas aqui são as matrizes utilizadas na avaliação dos riscos, que a gente vai falar também num outro vídeo aí, ok? Clicando sobre o suporte, a gente volta na tela onde tem os acessos, né, às matrizes, certo? Clicando sobre o suporte, novamente a gente volta no inventário de risco e novamente volta no menu principal. Então, essa aqui, pessoal, é a ferramenta PGR, Inventário de Risco e Plano de Ação, certo? Se ficou com alguma dúvida ainda, né, volto a dizer, estarei fazendo um vídeo específico sobre o inventário de risco, certo? Estaremos elaborando ali inventário de risco como modelo para vocês entenderem como preencher aquele documento, como preencher aquela ferramenta, aquela planilha, digamos assim, e assim ter o inventário de risco de uma determinada atividade, de um determinado setor, ok? Então essa é a apresentação da planilha, inventário de risco e plano de ação. Vou deixar na descrição desse vídeo, ok? Informações, se acaso você se interessou em adquirir essa ferramenta e as outras 2 ferramentas que estarei também postando vídeos, certo? Estarei deixando lá um link para você preencher um formulário e aonde estará recebendo as informações referente à aquisição dessas ferramentas, ok? Acredito eu, José Santos, que essas ferramentas ajudará muito você, profissional de SST, você, higienista ocupacional, né? No caso aí, técnico de segurança, engenheiro de segurança ou propriamente dito o, o higienista ocupacional, médico do trabalho, enfim, né? Você da área prevencionista aí, com essa ferramenta terá sim um subsídio enorme
a fazer, elaborar o PGR de sua empresa ou de seu cliente. E é claro, né, acompanhar o PGR a partir do momento que você elaborou, ele não para de ser monitorado o tempo todo. E com essa ferramenta você poderá fazer esse monitoramento continuamente, ok? Então, pessoal, fiquem atentos aí ao meu canal, que em breve terá os vídeos de apresentação das outras planilhas, como eu disse, né, das outras ferramentas, PGR, avaliação dos fatores de risco, e também PGR, etapas e desenvolvimento, ok? Eu falei para vocês sobre PGR, inventário de risco e plano de ação. Ok, pessoal? Agradeço a atenção e fiquem atentos aí, ok? A minha página lá no YouTube, né? E sobre os vídeos que estarei postando e os conteúdos também que eu coloco lá para vocês, ok? Abraço a todos e até mais.